Oi turma, bom dia, boa tarde, né? Boa noite, dependendo que eu esteja assistindo o vídeo. Espero que estejam bem, se cuidando, né? Que não esteja ninguém passando por nenhum perrengue às custas do Covid, né? Espero que esteja tudo bem, vocês, seus familiares. Então, como nas aulas de Biologia e de Química dessa semana, vocês viram que a gente fez a correção dos simulados da segunda unidade, como foi solicitado por alguns estudantes, alguns de vocês solicitaram que a gente corrigisse, não sei se todas as matérias, mas aí a escola decidiu uniformizar e todos os professores vocês estão observando aí no decorrer dos dias, que estão sendo disponibilizadas algumas videoaulas, né, de comentários e correções do simulado da segunda unidade. Então também estou aqui fazendo isso, vocês já viram aí de Biologia, de Química, e agora vamos fazer a de Física, né? Lembro vocês sempre que se persistir alguma dúvida, mesmo depois desse vídeo de correção, se continuar a persistir alguma dúvida, se vocês não entenderem alguma parte, né? Ou se vocês, por mais que vocês tenham percebido que vocês têm errado, mas vocês precisarem de uma explicação de uma forma diferente, para vocês conseguirem compreender melhor, é só vocês entrarem em contato comigo que eu faço isso por vocês, certo? Não se preocupe não. Não é nenhum trabalho excessivo para mim não. É só vocês falarem. Vocês entram em contato, tem o e-mail pelo e-mail da escola que está lá na plataforma. Quando vocês entram na plataforma de cara já tem o e-mailzinho lá da escola. Vocês podem mandar esse e-mail por essa forma, né, que a escola encaminha para mim, e aí eu consigo entrar direto em contato com vocês, responder vocês, né? Vocês podem fazer também, como eu sempre deixo no final do vídeo, vocês podem também tentar entrar em contato comigo diretamente, né? Pelo Instagram ou pelo meu e-mail pessoal que eu deixo no final de todo o vídeo. E aí vocês vão lá e podem entrar em contato comigo também dessa forma, de forma direta. Eu estou respondendo. Tem alguns de vocês que já entram em contato comigo, né? Quando tem dúvida de videoaulas, quando tem algum comentário, quando tem dúvida de exercício, né? Manda foto, professor, essa questão aqui eu não entendi muito bem. Aí eu vou lá e explico. Quem está fazendo isso já sabe que eu respondo praticamente no mesmo dia, dependendo do horário, obviamente, né? Se for de manhã, de tarde ou da hora, né? Estou respondendo. Algumas pessoas ainda estão respondendo de noite, se eu estiver vendo, né? Se eu estiver com o celular perto, se eu estiver mexendo no celular, eu olho, né? Mas pelo dia é mais fácil obter a resposta no mesmo dia. Se eu não responder naquele dia, tenha certeza que no dia seguinte eu respondo vocês. Então não se acanhe não. Então eu vou aqui comentar como eu fiz na de Biologia e de Química, vamos devagarzinho, né? Vendo as alternativas certinho e eu vou explicando para vocês poderem entender como for. Eu espero que tenha saído bem, né? Tinha algumas questões de cálculo, de física, né? Mas não eram questões relativamente simples, né? Porque praticamente esse assunto só existe uma fórmula, né? Que é a força igual a massa vezes a aceleração, né? Que ela faça mais amor, né? Que tem uma variação quando a gente trabalhava com a força-peso, né? Só mudava que o F de força botava o P de peso e a aceleração virava aceleração gravitacional, né? Então praticamente uma fórmula para responder todas as questões de cálculo. Então ela estava relativamente simples, né? Então vamos olhar aqui a prova. Então aqui está a provinha de vocês de física, né? Como eu também estou falando aqui, o layout daqui está dessa forma porque é o layout que eu entrego, certo? A coordenação da escola. E aí o servidor que altera lá o layout lá com as coisas deles. Mas aí é o layoutzinho nos treinar, é a mesma prova. É só que eu sempre organizo no layout da... E como se vocês fossem fazer ao vivo, né? Então aí eu já coloco nesse layoutzinho, mas é a mesma prova, certo? Então a primeira questão, tinha mais questões teóricas do que de cálculo, né? Por assim dizer. Então a primeira questão, uma questãozinha teórica aqui, então a primeira questão afirma o seguinte: das forças a seguir, qual pode ser classificada como uma força de ação à distância, né? Então a questão aqui, a gente estudou lá que existiam forças de dois tipos, né? De dois grupões, por assim dizer, de classificação. A gente tinha as forças de ação por contato, né? E tinha as forças de ação à distância, né? Que são aquelas forças que
de ação de contato, né, quando você tem o contato entre os corpos que estão interagindo, e as forças de ação à distância são aquelas que elas interagem sem ter o contato direto, né. Então aqui tem alguns tipos, né, eu coloquei uma videoaula que eu lembro, né, que eu até coloquei as imagens de todos os tipos de vários tipos de força de contato, né. Vocês não precisavam saber os detalhes dessas forças, né, mas os exemplos sim, se era de contato ou não, porque isso a gente viu a gente viu nas videoaulas os tipos, né? Então letra A afirma que era a força de tração, letra B, força de tração, né, aquela que você arrasta para puxar alguma coisa, por exemplo, um cavalo puxando uma carroça, né, força de tração. Força peso, que é aquela que é a interação da massa com a atração gravitacional. Atrito, né, que é aquela que a gente caminhar, né, o atrito e parar também, né. A força normal, que é aquela força que equilibra a gente sentado numa cadeira, por exemplo, um livro em cima da mesa, né. E compressão, né, que é aquela força de comprimir, né. Então você pega, por exemplo, uma mola, né, e comprime ela, por exemplo. Então qual dessas forças é uma força de ação à distância, né? Então a gente dá para saber aí que a única força de ação à distância é a letra B, a força peso, né, que ela interage com a força de distância, que é a força da gravidade, né. Então por mais que, sei lá, por isso que se você pula de alguma coisa, você vai cair no chão, porque a força da gravidade ela lhe atrai independente de ter um contato direto com você, né? Uma força de ação à distância. Então a força da gravidade, os campos eletromagnéticos, são todos a força nuclear dos átomos, né? São todas forças de ação à distância, né? Que não tem um contato direto. Então no caso aqui a força peso ela representa a ação da gravidade, que é uma força de ação à distância. Então, a primeira questão aqui, a alternativa é a letra B. Facinho, né? Essa aí quase que de grátis. Vamos aqui agora passar para a segunda questão. Outra questãozinha teórica, teoria sobre a lei da gravitação universal, que teve uma aula só sobre isso. Veja que eu não botei, né, aquelas partes dos cálculos, né, da formulação teórica e prática, né, da gravitação, né. Eu tinha dito que não ia fazer isso, né, cobri apenas a teoria. Então vamos lá. Então, a segunda questão afirma: a lei da gravitação universal, em síntese, define que a força da gravidade é diretamente proporcional às massas dos corpos envolvidos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade, né? Então essa formulaçãozinha aí. Então essa lei foi mais uma das contribuições de Newton, do Isaac Newton, né, para a física, entre as várias contribuições que ele fez, né? A formulação da gravidade universal foi possível graças às contribuições científicas dele. Então o Newton, né, por mais que ele foi reconhecido como um grande gênio da física, porque ele revolucionou a física, aquilo que a gente tem hoje em dia como a física clássica, a física dos movimentos, da dinâmica cinemática e da gravitação e por aí vai. Mas ele sempre afirmou que, por mais que se fosse secretário, ele era um gênio, né, uma coisa que ele sempre se referia, né, era justamente a compreender que ele só fez o que ele fez porque ele afirmava, né, que ele sempre estava se apoiando no ombro de outros grandes cientistas, né, cientistas, mulheres e homens, né. Então, graças ao conhecimento que veio antes dele, que ele pôde produzir o conhecimento dele, contribuir de tal forma, né. E aí tem um bom exemplo disso aí, a lei da gravitação universal, né? A lei da gravitação universal, ele pegou muitas contribuições de vários cientistas que vieram antes dele, né? E para poder sintetizar nessa lei aí, né? Então é isso que a questão quer saber, quem foram esses indivíduos. Então a letra A afirma que foi Ptolomeu, Galileu e Kepler. Na letra B, Einstein, Agostinho, que é Santo Agostinho, né, e Aristóteles. C, Copérnico, Galileu e Kepler. D, Ptolomeu, Einstein e Galileu. Kepler, Einstein e Copérnico, né? Então Ptolomeu, que defendia o modelo do sistema solar
geocêntrico, né, que ele entendia que a Terra era o centro do sistema solar, era o centro do universo, né? Então não foi a letra A. Galileu que defendia o modelo heliocêntrico, né, com o Sol no centro do universo e os planetas orbitando, as órbitas circulares ao redor do Sol. Né? O Kepler foi o cientista que defendia, que comprovou, né, que na verdade as órbitas eram em elipse, né? Como se fosse um ovo, não era um círculo, era uma elipse, como um ovo. Né? Então é aquele círculo mais alongado. O Einstein veio depois, muito depois do Newton, né? Einstein da relatividade geral. Santo Agostinho deu várias contribuições, mas que não tem necessariamente a ver com isso. Ele era geocêntrico, como Ptolomeu, Aristóteles também. Então, de todas as alternativas aí, de todos esses nomes, os que contribuíram para ele foi o Copérnico, que foi o primeiro a defender. Então, a resposta é a letra C, certo? Então, Copérnico ele foi o primeiro a defender o modelo heliocêntrico, certo? Apesar de não ser muito acreditado. O Galileu também defendeu. O Galileu, coitado, quase morreu, né? Porque a igreja ia jogar ele na fogueira por heresia. Tanto que ele foi preso e depois ele negou, não, eu me enganei, para não morrer, né? Mas depois ele se comprovou, né? E o Kepler, que foi das órbitas elípticas, né? Então, a partir das contribuições de Copérnico, Galileu e Kepler, o Newton ele pôde desenvolver essa lei da gravitação universal e poder formular ela. Então a resposta correta aqui da segunda questão é a letra C, certo? Então, letra C, Copérnico, Galileu e o Kepler. Então vamos passar agora para a terceira questão. Então a terceira questão, ela vem afirmando aqui, né, que um veículo está em velocidade constante, questão teórica também, certo? Movimento uniforme, ou seja, sem variar sua velocidade, e retilíneo, seguindo uma reta. Podemos afirmar que, letra A, não existem forças atuando sobre esse corpo. Letra B, a soma de forças atuando no veículo. Então a letra B já está afirmando que tem forças que atuam sobre ele. Né? No veículo sempre será um valor diferente de zero. C, a soma de forças atuando no veículo sempre será um valor maior que zero, desconsiderando o módulo, ou seja, independente se ele está aumentando ou diminuindo, certo? A letra D afirma que, como o veículo está em movimento, com certeza as forças que atuam sobre o corpo podem assumir força resultante positiva ou negativa, desconsiderando o módulo da força, ou seja, desconsiderando o módulo, né? Ou seja, sem considerar se ele acelera, se ele aumenta ou diminui. Considerando, na verdade, se ele aumenta ou diminui. E na letra E, a soma das forças resultantes sobre o veículo será nula. Então, nessa questão aqui, a letra A, quando ele afirma que não existem forças atuando sobre esse corpo, quando a gente fala que o corpo está em movimento uniforme, constante, retilíneo, não quer dizer que não tem forças atuando sobre esse corpo. Pode existir forças atuando sobre ele, certo? Então, não pode ser a letra A. Sempre tem forças atuando sobre os corpos. Né? B, a soma de forças atuando, a não ser que seja um sistema fechado, bem explicadinho, como essa questão aqui desse quadrado aqui. Eu estou dizendo quais são as forças que estão atuando aí. B, a soma de forças atuando no veículo sempre será um valor diferente de zero. Se for um valor diferente de zero, o movimento ele não vai ser uniforme, né? Ele vai ser variável. Ou para mais, ou acelerando, ou retrocedendo. Então não pode ser a letra B. A letra C, a soma de forças atuando no veículo será sempre um valor maior que zero. Se for um valor maior que zero, o movimento ele não vai ser uniforme, ele vai ser variável. Então não pode ser a letra C também. Vamos aqui para a letra D. Como o veículo está em movimento, Como o veículo está em movimento, com certeza as forças que atuam sobre o corpo podem assumir força resultante positiva ou negativa. Então é a mesma coisa da alternativa C, né? Se você tem uma força que seja aumentando maior que zero ou menor que zero, sem considerar o módulo, ele não vai estar em movimento uniforme, ele vai estar em movimento variado. Então não pode ser essa também.
a soma de forças resultando sobre o veículo é nula, ou seja, pode ter várias forças atuando sobre o veículo, então a resposta aqui é a letra E, mas ela será nula, já que ele está em movimento uniforme, essas forças elas todas se anulam. Ou seja, você pode ter milhares de forças atuando sobre esse corpo, milhares no caso pares, né? Só que elas se anulam, ele está em movimento uniforme, ou seja, pode ter várias forças atuando sobre ele, mas elas se anulam, por isso que ele se mantém em movimento uniforme. Então a resposta aqui é a letra E, beleza? Vamos passar aqui para a quarta questão. Um astronauta viaja da Terra para a Lua. Com relação à sua massa e o seu peso, podemos afirmar que, também outra questãozinha teórica sobre força-peso aqui. Então, A. Sua massa será a mesma e o seu peso será menor na Lua do que na Terra. B. Sua massa e seu peso serão maiores na Terra do que na Lua. C. Sua massa e seu peso não sofrerão alteração, já que se trata do mesmo astronauta. D. Sua massa será maior na Terra e seu peso será o mesmo. E. Sua massa será a mesma e seu peso será maior na Lua do que na Terra. Então, como eu falei para vocês várias vezes, a massa não se altera. A massa, né, aquela propriedade da inércia dos corpos, a quantidade de matéria que tem no corpo, a massa não altera, não interessa onde você esteja no espaço. A não ser que aconteça alguma coisa no instante observado, certo? A não ser que você, por várias vezes, você pode, né, ganhar massa ou perder massa, mas no instante específico não varia. Então a massa não varia. O que varia é o peso de acordo com a aceleração gravitacional do corpo celeste que o indivíduo se encontra. Como a gente sabe que na Lua a aceleração gravitacional da Lua é menor do que na Terra, né? Então significa dizer que o peso vai se alterar na Lua. Como a aceleração gravitacional da Lua é menor do que da Terra, então é mais ou menos um sexto a menos, né? Mais ou menos isso, né? Então o peso do astronauta vai ser muito menor na Lua do que na Terra, né? Então aqui na alternativa sua massa será a mesma, correto? E seu peso será maior na Lua que na Terra? Não, o peso na Terra é maior, porque a aceleração gravitacional da Terra é maior, então não a letra E. D, sua massa será maior na Terra e o seu... Não, aí já morreu, né? A massa não altera, vai ser a mesma massa na Terra e a mesma massa na Lua. C, sua massa e seu peso não sofrerão alteração, já que se trata do mesmo astronauta. Não, né? A massa não altera, mas o peso altera. B, sua massa e seu peso serão maiores. Não, já morreu aí, a massa não muda. Letra A, sua massa será a mesma, correto, e seu peso será menor na Lua do que na Terra. Isso, o peso na Lua vai ser menor, porque a aceleração gravitacional na Lua é menor. Então aí a alternativa é letra A, certo? Facinho, questão teórica, moleza. Quinta questão. Observe o esquema a seguir e descreva o que irá ocorrer. Então aqui a gente tem aqui uma caixazinha, né, uma força atuando especificamente com ele, né? Então aqui na letra A afirma, a caixa permanecerá em repouso. B, não, a gente já sabe que não vai, né, porque não tem nenhuma outra força anulando ela, então não pode ser a letra A. B, a caixa irá alterar apenas a sua direção, mantendo o mesmo sentido. Não, ela vai continuar na mesma direção, né, na horizontal. Ela não muda a direção, né, ela está aqui, certo? A direção horizontal. C. Então não é B. A caixa irá se deslocar para a direção da direita. Não, a direção não é direita, a direção é horizontal. A direita é o sentido. Então não é a letra C. D. A caixa não irá alterar sua direção, ela vai alterar, porque só tem uma força atuando sobre ela. Então se não é nenhuma dessas, só pode ser a letra E. A caixa manterá sua direção na horizontal e se deslocará no sentido da direita. Letra E. Facinho aí. Moleza essa questão, né? Sem mistérios ela. Então tá aí, letra E. A sexta questão. Uma partícula que se desloca com uma aceleração média de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que uma força uma força de 32 N atua sobre essa partícula, podemos definir que sua massa será de... Aqui, facilmente, é uma questão se você vai usar aquela força... Deixa eu botar aqui outra coisa para você ver. Força, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Então vocês vão definir aqui que a força, ele afirmou que é de 32 newtons, vai ser igual
a massa, que eu não sei, vezes a aceleração gravitacional, que é de 2,5. Então, quer dizer, eu vou fazer aqui... Então, aqui, olha... Ops, deixa eu só botar aqui. Massa vai ser igual que 32 dividido por 2,5. Então, você vai pegar aqui, certo? Então, 32 dividido por 2,5. 32 dividido por 2,5 dá 12,8. Então, aqui, a sexta questão, letra D, certo? Olha que moleza. Mais fácil que isso, impossível, né? Então, letra D, 12,8. Sétima questão. Calcule a massa da caixa representada no esquema a seguir. Então, aqui tem duas forças atuando sobre essa caixa. A força F1, 12 newtons, F2, 16 newtons, aceleração 8 metros por segundo. Qual é a massa? Então, veja aqui, a força F1 e F2 elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas forças. Então, eu vou pegar a força resultante aqui, deixa eu deixar em vermelho aqui para ficar melhor para vocês. Então, a força resultante aqui vai ser de 12 mais 16, certo? Então, 12 mais 16, a gente vai descobrir aqui que a força resultante aqui é de 28. Aí, o que é que eu faço agora? Eu vou usar lá a mesma formulazinha. Força, deixa eu vermelho de novo. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, a força aqui é de 28, a massa que eu quero saber e a aceleração que é de 8 metros por segundo. Então, eu vou descobrir aqui que massa é igual a 28 dividido por 8. Certo? Então, aqui 28 dividido por 8 dá 3,5. Então, a resposta aqui, letra E, 3,5 kg. Facinho também, né, gente? Outra questão aqui, cálculo, mas era um cálculozinho direto, certo? Bem facilzinho, a mesma forma. A diferença aqui é que eu tenho que saber se eu somava ou diminuía F1 e F2. Como nós estamos na mesma direção e no mesmo sentido, somatória de forças. Vamos passar aqui agora para a oitava questão. Um corpo de massa de 50 kg na Terra viaja para dois planetas diferentes. Considere os dados a seguir. A aceleração gravitacional da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração gravitacional do planeta 1, 20 metros por segundo ao quadrado. A aceleração gravitacional no planeta 2, 15 metros por segundo ao quadrado. Calcule a massa desse corpo no planeta 1 e no planeta 2, respectivamente. Aqui era uma questão estritamente teórica, certo? Se ele diz que a massa do corpo é de 50 kg e ele quer que você calcule a massa do corpo no planeta 1 e 2, a massa ela não se altera, certo? Não importa onde o indivíduo esteja, a massa vai ser a mesma, certo? O que muda é o peso. Como a questão está pedindo a massa, você não precisa calcular nada. Se a massa não se altera, e a questão já disse que a massa do corpo é de 50 kg, então no planeta 1 a massa do indivíduo vai ser de 50 kg, no planeta 2 também vai ser de 50 kg. Então a alternativa correta aqui era a letra D, certo? Questão teórica também, ali. Se você sabe que a massa não se altera, então a questão já lhe disse que a massa é de 50 gramas. Então aqui era uma questãozinha para ver a atenção de vocês sobre a teórica. Então não era uma questão de cálculo, era uma questão teórica. Então aqui a resposta era letra D, certo? Também fácil. Vamos aqui para mais outra questãozinha aqui, olha. Tony Stark, em sua batalha na Lua de Titã, apresentava seu peso de 5.600 newtons, com sua armadura revestindo seu corpo. Sabendo que seu peso com a armadura na Terra é de 2.000 newtons, calcule a aceleração gravitacional da Lua de Titã, dada a aceleração gravitacional da Terra de 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem que saber qual é a aceleração gravitacional de Titã. Então ele me deu a informação que o peso na Terra é de 2.000 newtons, né? Então eu vou usar aqui a fórmula peso. Desculpe, gente. Pronto. Peso é igual a massa vezes a aceleração. Então ele me disse aqui que o peso na Terra é de 2.000 newtons. Então primeiro eu tenho que fazer o quê?
descobrir qual é a massa de Tony Stark e sua armadura. Então eu não sei, mas eu posso usar os dados da Terra. Então eu sei que o peso dele com a armadura dele na Terra é de 2000 newtons e sei que a aceleração da Terra é de 10... aqui não é A, né? É G, né? Que é a aceleração gravitacional. Eu sei que a aceleração gravitacional da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Opa, gente, sumiu aqui pra vocês, né? Me desculpe. É que eu apertei o 12, ele troca de câmera. Isso pode ter acontecido algumas vezes, né? Agora que eu me dei conta que é o atalho para trocar a cena, é o 12. Então é de 2000 metros por segundo ao quadrado. Aí deve ter ficado piscando para vocês, perdão. Então é 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu descobri qual é a massa desse planeta, né? Qual é a massa dele no... qual é a massa dele, né? Então eu vou descobrir qual é a massa dele na Terra. Então eu vou pegar aqui e vou... vai ficar o que? Massa é igual a 2000, certo? Aí não mudou nada, é só quando eu aperto um que vai sumir. Dividido por 10, certo? Pronto, voltei aqui já de novo. Dividido por 10. Então eu vou descobrir que a massa dele aqui vai ser de... desculpe. A massa vai ser de 200 quilogramas. Aí eu posso pegar essa massa e utilizar nos dados de Titã. Então, nos dados de Titã, eu vou pegar aqui o peso dele de 5.600, certo? Deixa eu botar aqui mais para trás. 5.600 vai ser igual a massa que eu descobri, que é de 200, vezes a aceleração gravitacional, que eu não sei. Então, a aceleração gravitacional de nossa... Então, a aceleração gravitacional de Titã vai ser o quê? 5.600 dividido por 200. Então, 5.600 dividido por 200 dá 28 metros por segundo ao quadrado. Então, letra C. Fácil também, né? Então, aqui letra C, 28 metros por segundo ao quadrado. Fácil também, basta você descobrir a massa e jogar para o outro. Fácil demais também. E a 10ª questão aqui, o peso de um corpo pode ser definido como, aqui é uma questãozinha teórica, para fechar, né? Então o peso do corpo pode ser definido como, então o peso do corpo é a relação da massa pela aceleração gravitacional do corpo celeste, como a gente já viu aqui. Então a resposta aqui era a letra B. Então a massa, o peso é a relação entre massa e aceleração gravitacional do planeta. Facinho de massa. Então tá aí a correção do simulado. Se teve alguma dúvida, só você continuou com alguma dúvida, só você entrar em contato comigo, certo? Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!